Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. E hoje a gente tá aqui pra falar da nova série da Amazon Prime Video, The Wilds. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa o seu joinha aqui nesse vídeo. Vou abrir esse vídeo falando o que eu preciso tirar do meu coração. Se você é órfão de The Society, se você ficou arrasado com o cancelamento de The Society, eu sei que nenhuma série vai poder preencher esse vazio, mas você precisa assistir The Wilds porque você vai amar. Mas se você ainda não tá convencido, eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre a série. Esse vídeo aqui, ele não tem spoilers, mas se vocês curtirem muito esse vídeo, divulgarem muito pra todo mundo assistir, e o vídeo for super bem aqui no canal, eu trago uma crítica com spoilers. A gente pode comentar um pouco mais sobre teorias, sobre o futuro da série, o que a gente imagina que pode acontecer depois do último episódio. Então, The Wilds é a história de um grupo de garotas que está indo para um final de semana, um retiro, né, de final de semana. Todas elas têm mais ou menos a mesma idade, estão ali no final do ensino médio, e aí elas vão para esse retiro espiritual, digamos assim, e no caminho elas estão em um avião particular e elas sofrem um acidente, o avião cai e elas ficam perdidas em uma ilha deserta. Talvez essa sinopse te lembre uma outra série que, ó, essa aí tá aí há muito tempo, que é Lost. Que basicamente é a história de um grupo de sobreviventes de um acidente de avião que cai numa ilha deserta e eles ficam esperando o resgate, e o resgate nunca aparece. Então é mais ou menos por aí, mas eu vou dizer pra vocês também que essa é a única semelhança que The Wilds tem com Lost, tá? Então ela vai seguir pra um caminho diferente. Eu acho que ela vai seguir pra um caminho muito mais The Society, muito mais Maze Runner, assim. Então, eu acho que é meio que uma mistura, né? Um híbrido, assim, de algumas coisas da cultura pop que a gente já conhece, né? Principalmente porque The Society tem um pezão, digamos assim, né? No livro The Lord of the Flies, que agora eu não lembro o nome em português, O Senhor das Moscas, acho que é isso. Que é um livro que mudou a literatura infanto-juvenil, é um livro que inspirou diversas obras depois dele, então, tipo assim, é um livro super importante. The Society é super inspirado, que basicamente fala sobre um grupo de jovens que acaba isolado em uma situação, né, e eles precisam construir uma sociedade. Essa sociedade precisa ser funcional. Acho que de cara o que me chamou muito a atenção em The Wilds é que é uma série que tem 99% do elenco inteiro feminino. É uma série que é produzida, criada e roteirizada por mulheres também. Então é uma série sobre mulheres, para mulheres, escrita por mulheres, protagonizada por mulheres. Enfim, é assim, pra mim é isso aí. Essa já é a vitória, entendeu? Isso aí é o objetivo, né? É a gente contar histórias de mulheres que foram feitas pra mulheres e que foram feitas por mulheres, né? Então, pra mim, The Wilds me ganhou muito nisso. Eu acho que a forma com que a gente aborda certos temas, principalmente relacionados a mulheres, quando a gente tá falando com uma equipe de mulheres, isso faz toda a diferença. Então, pra mim, The Wilds já ganha uma nota altíssima só por isso. Mas, óbvio, além de tudo isso, a gente tem muitas outras coisas, muitas outras camadas. Eu tava muito ansiosa pra assistir essa série, mas eu tava um pouco receosa também, porque dependendo dos caminhos que ela seguisse, acho que ela poderia, enfim, acabar não sendo tudo isso. Mas eu falo pra vocês com tranquilidade que é uma das minhas séries favoritas desse ano. Eu acho que é uma série que me surpreendeu muito positivamente pela qualidade que a gente tem da produção. Então a gente tem uma fotografia incrível, a gente tem um roteiro incrível que, na medida certa, vai contando, né, vai deixando claro alguns dos segredos, algumas das resoluções ali pro espectador, o que eu acho que é ótimo, porque deixa a gente vidrado. Os episódios, eles são longos, eu considero episódios longos, eles são episódios de 45 a 55 minutos, né, quase uma hora de episódio. Eu acho que são episódios bem longos, e eu acho que se você tem uma série que não tem história suficiente pra contar, e eu já falei isso milhares de vezes. Sério, se vocês já assistiram 4, 5 críticas de série aqui no canal, vocês sabem que isso é uma crítica que eu sempre faço pra séries. Você não precisa ter 10 episódios de 50 minutos se você não tiver história pra contar. Não tem nada de errado com você ter menos episódios, com você ter um episódio mais curto, se você não tem informações relevantes pra contar dentro daquela história. E eu sinto que The Wilds faz
o serviço que eu gostaria de ter visto em muitas séries desse ano, que é ter 10 episódios de 50 minutos extremamente consistentes. Não tem um momento na série que você fica entediado, não tem um momento na série que você acha que ela tá se repetindo ou que ela tá dando o que a gente chama de barrigada no meio da temporada. Então quando a gente chega lá no episódio 5, 6, tem essa tendência de dar essa barrigada, do ritmo das coisas diminuir bastante, e eu sinto que em The Wilds isso não acontece. E eu acho que, assim, óbvio, não é nenhum segredo, né, você ter uma história interessante, você ter assuntos e informações pra você ir colocando, obviamente isso é muito relevante, e o fato de que a série, ela se passa principalmente em 2 tempos diferentes, né, então a gente vai explorar a vida das meninas aqui quando elas estão na ilha. Então elas eram meninas que não se conheciam antes de chegar ali, algumas se conheciam, né, algumas delas foram em dupla, que elas contam isso no primeiro episódio, mas a maioria não se conhece entre si. E elas são extremamente diferentes, elas vêm de famílias diferentes, histórias diferentes, lugares diferentes nos Estados Unidos, então criações diferentes. Elas são muito diferentes entre si. Então a gente vai ver elas tentando se acostumar umas com as outras, sobreviver num ambiente totalmente hostil, torcer pelo resgate, né? Então tudo isso tá acontecendo aqui e é um puta drama, porque você tá numa ilha deserta, chuva, sol, fome, sede, né? Então tudo isso faz parte dos desafios que elas têm que sobreviver aqui, e ao mesmo tempo a gente também está falando de flashbacks das vidas passadas, né? Óbvio, isso também é uma coisa que quem assistiu Lost vai reconhecer muito, que é essa coisa de traçar esses paralelos da nossa vida passada com o momento em que elas estão aqui. Eu acho que é muito interessante porque esses flashbacks e esses momentos onde a gente vai ver a vida delas e quem elas eram antes de chegar na ilha, é um momento onde a gente tem muitas possibilidades de mergulhar em muitos assuntos importantíssimos, super essenciais. Então a gente vai falar de saúde mental, a gente vai falar da pressão pela perfeição, né, da busca pela perfeição e da onde isso pode levar você. A gente tá falando de distúrbios psicológicos, a gente tá falando de distúrbios alimentares, a gente vai falar de sexualidade, pessoas que sofreram violência psicológica, violência física, quem sofreu abuso sexual. Então todos esses assuntos e todas essas temáticas, elas estão intrínsecas a essas meninas e ao passado delas e a quem elas se tornaram e quem elas são naquele momento. E basicamente, né, isso não é uma regra, mas em cada episódio a gente vai explorar um pouco do passado de cada uma delas. E óbvio que isso vai estar diretamente conectado com o que a gente tá vendo, que está acontecendo na série no momento atual. E eu acho que isso, assim, eles fizeram isso com uma maestria que fazia muito tempo que eu não via. Eu acho que The Society também acaba tendo um pezinho aí, né? Mas eu acho que muito menos, né? Eu acho que muito menos, porque The Society é muito mais focado nos personagens naquele momento, né? Em quem eles são e quem eles se tornaram depois que eles perceberam que não existia mais uma autoridade. E eu acho que em The Wilds eles também falam bastante sobre você estar livre pra ser quem você é, pra agir do jeito que você quiser, né? E o que você vai fazer com essa liberdade e o que você vai fazer com esse pequeno poder que você tem na mão agora. Então eu acho que é muito interessante a forma com que a gente vê as personagens tentando se encontrar. Confesso que no primeiro episódio eu já tava com o olho cheio de lágrimas, super emocionada, porque dá pra ver as dificuldades, os problemas, o medo, o pavor. Eu acho que tudo isso é muito claro. A gente tem um grupo, como eu falei pra vocês, de meninas muito diversas, tanto de etnias, quanto de corpos, quanto de histórias mesmo, né? Cada uma tem o seu propósito, tem o motivo pra estar ali, agrega alguma coisa àquele grupo. Isso é muito interessante porque a gente tem a possibilidade de ter várias visões diferentes. Em alguns momentos eu sinto que a gente tem uma preferência, né, e acho que um protagonismo maior de 2 personagens, que é a Lia e a Rachel. Elas inclusive são as pessoas, né, são as personagens que a gente foca logo no primeiro e no segundo episódio, então já no começo a gente já vai conhecer mais da história delas. Mas eu acho que de uma forma geral eles conseguem equilibrar muito bem entre as 8 meninas, e são 8 meninas, então assim, é bastante gente, então eu acho que eles conseguem equilibrar bastante entre elas, entre se aprofundar na história delas. Eu acho que, chegando ao final da temporada, uma personagem que eu gostaria de ter visto mais sobre, né, de ter visto mais a participação é a Fatin. Eu acho que ela é uma personagem que eu já mudei de opinião sobre ela, tipo assim, durante a temporada eu amava e odiava, amava e odiava, amava e odiava. Não tem como você ter só uma única opinião sobre ela durante a temporada, porque ela é uma personagem que muda muito rápido, ela evolui muito rápido. Então ela é uma personagem que particularmente me interessou muito. Também não é uma coisa assim, ela fica totalmente largada. Não, ela não fica,
Mas eu acho que ela acaba não se envolvendo tanto com algumas das tramas principais, mas eu tenho a impressão de que a gente ainda vai ver bastante dela, espero, né, no futuro. Uma coisa que é muito interessante, né, da série também, que acho que é importante destacar, e talvez seja uma coisa que vocês já tinham imaginado, mas então a gente vai falar aqui logo de uma vez, não é um spoiler, tá, porque tem no trailer, inclusive, mas eu acho que por ser uma série só com meninas, principalmente, né, a gente tem menção a alguns casais hétero. E a gente tem um casal hétero em específico que acaba aparecendo um pouco mais, mas também não é tanto assim. Mas, de uma forma geral, o único casal que importa na série é um casal lésbico. Então, só isso já dá pra gente ir lá dar o play, porque assim, teve uns episódios aí, gente, que eu literalmente gritei. Literalmente gritei, porque você fica, é assim, é reviravolta, é plot twist, é revelação, de repente, briga. Ai, gente, olha, é assim, muitas emoções, dá pra criar um monte de teoria, dá pra pensar em um monte de coisa, é uma história que te prende, que te interessa. Eu fiquei assim, completamente apaixonada. Vou panfletar essa série até vocês assistirem. Então me conta se você pretende assistir The Wilds e depois que você assistir, se você estiver vendo esse vídeo depois de ter assistido a série, deixa aqui nos comentários pra mim o que você achou, o que você concorda, o que você discorda do que eu falei e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!